O naufrágio de Uluburun repousa no leito do mar como um arquivo fossilizado de uma era de ouro que ruiu de repente. Lingotes de cobre e estanho de terras distantes provam a existência de uma rede comercial global na Idade do Bronze. O mundo antigo não era um mosaico isolado, mas um sistema hiperconectado, onde a queda de um afetava o destino geral. Esta embarcação de 3.000 anos é o registro físico de uma globalização primitiva que sustentava o luxo dos palácios. Arqueólogos recuperaram âmbar do Báltico e ouro do Egito no mesmo convés, evidenciando uma dependência econômica total. Quando as linhas de suprimento foram cortadas, o motor da civilização antiga travou, iniciando um efeito dominó fatal. A análise dos destroços revela o código de barras de um sistema de poder que ignorou suas próprias fragilidades internas. A história rima através dos séculos, e os padrões de colapso observados no fundo do mar são as bases das crises atuais. Assim como os impérios falham por falta de estrutura, a mente humana colapsa sem as palavras certas para seu propósito. O flipbook. As palavras têm poder conecta a neurociência e a sabedoria antiga para alinhar sua mente ao seu destino real. As palavras que usamos em nossa própria mente moldam nosso destino, e o link para o flipbook está no comentário fixado. A escavação contínua dos registros históricos demonstra como a estrutura física da Terra impõe limites à expansão humana. Cada artefato recuperado do abismo é uma prova técnica de que a complexidade excessiva sempre precede a ruína absoluta. O mapa mundi, do ano 1200 antes da Era Comum, mostra 4 potências que ditavam as regras de todo o comércio. Egito, Império Hitita, Babilônia e Assíria formavam o quarteto de ferro que dominava o corredor estratégico do Oriente. A estabilidade dependia de um fluxo constante de recursos que viajavam por rotas geográficas extremamente vulneráveis. O relevo acidentado da Anatólia forçava os hititas a manter guarnições custosas em desfiladeiros de difícil acesso tático. Onde a terra se estreita, o poder se concentra, mas também se torna um alvo estático para as forças da instabilidade. O colapso sistêmico não foi um acidente, mas a consequência estrutural da exaustão de um modelo de gestão centralizado. Imagens de satélite revelam as mesmas cicatrizes na Terra que os generais antigos tentavam proteger com seu próprio sangue. A arqueologia forense demonstra que a queda foi rápida, transformando cidades prósperas em cinzas em apenas uma geração. O passado nunca desapareceu realmente. Ele continua moldando a estrutura da realidade através de padrões geográficos. A investigação técnica sobre os documentos antigos revela o último suspiro dessas civilizações outrora tão gloriosas. Os registros climáticos extraídos de cavernas confirmam uma megaseca severa que durou mais de 2 séculos contínuos. Sem pão nos celeiros, a fé nos sistemas políticos evaporou, deixando o caminho aberto para a desordem e para a pilhagem. O estudo da geografia demonstra como a Terra força o movimento das nações quando os recursos vitais começam a escassear. A análise de dados históricos revela que a resiliência é mais importante do que a força militar em tempos de crise real. O espelho do tempo mostra que as falhas dos antigos servem como um aviso para as estruturas vulneráveis do presente. A topografia do deserto e as passagens marítimas continuam sendo os mesmos eixos de tensão de 3 milênios atrás. Entender a mecânica do colapso é a única forma de mapear os vetores de força que estão se movendo sob nossos pés agora. A análise técnica avança sobre os textos diplomáticos que expõem a agonia dos reis diante do abismo iminente e fatal. A estratégia militar encontrou seu limite histórico, onde a logística de sobrevivência falhou em sustentar as capitais. Cada passo da jornada arqueológica aproxima a compreensão do porquê grandes potências simplesmente deixam de existir. O silêncio das ruínas fala mais alto do que qualquer propaganda, revelando a fragilidade inerente a todo o poder humano. O código antigo de colapso está gravado nas pedras, esperando que a nossa geração saiba como interpretá-lo corretamente. A história dita as regras do jogo geográfico, que todas as nações são obrigadas a jogar para garantir sua permanência. A análise sóbria remove o véu do tempo
para enxergar a estrutura real do controle e da destruição total dos impérios. Os grandes impérios deixaram um rastro de dados que permite prever os ciclos de instabilidade sistêmica em larga escala. O conhecimento histórico é a ferramenta de defesa contra a ignorância dos padrões que governam a ascensão das nações. A estrutura da realidade é composta por camadas de tempo que se sobrepõem, criando o relevo da nossa própria época. O mistério da queda dos impérios é a chave para compreender o equilíbrio precário das nações contemporâneas atuais. A busca pela verdade arqueológica leva ao questionamento do que realmente permanece quando o pó se assenta na Terra. A vulnerabilidade sistêmica é um conceito técnico para um fenômeno que os antigos conheceram de forma brutal e fatal. As cartas de Amarna, tabuletas de argila em cuneiforme, são os registros diplomáticos de um mundo em colapso evidente. Nelas, governantes de cidades-estado pedem desesperadamente por tropas e grãos ao faraó, que ignora os apelos finais. As cartas revelam uma rede de alianças que se desintegrava conforme o suporte central do Egito recuava das fronteiras. É o registro técnico da erosão do poder, onde a burocracia imperial não consegue responder à velocidade da crise real. Enquanto os reis trocavam saudações formais, a periferia de seus domínios era consumida por forças nômades e famintas. O faraó Ramsés III deixou registrado em Medinet Habu o relato técnico da invasão dos chamados povos do mar. Os relevos mostram uma confederação de grupos migratórios que avançavam com famílias em carros de boi e grandes navios. Não era apenas um exército inimigo, mas uma migração em massa forçada pela falência ecológica de suas terras natais. Ramsés venceu a batalha no delta do Nilo, mas o custo exauriu o tesouro e iniciou o declínio irreversível do Egito. A evidência física demonstra que nem mesmo o poder absoluto dos faraós pôde conter a pressão da geografia em fúria. A história não é um círculo fechado, mas uma espiral que avança e revela as conexões entre arqueologia, fé e verdade. Conhecer o poder das narrativas internas é essencial para não sucumbir aos ciclos de destruição que afligem a mente. Conheça o flipbook As Palavras Têm Poder no link da descrição para alinhar sua jornada aos padrões de crescimento real. Na Anatólia, o Império Hitita sucumbiu não apenas a ataques, mas a uma falha total na logística de seus suprimentos. As portas da Cilícia, um desfiladeiro estreito nas montanhas de Taurus, eram o gargalo que estrangulava os hititas. Quem controlava essa passagem dominava o fluxo entre o Planalto Central e as planícies férteis do Corredor do Sul. Sem a manutenção dessas passagens táticas, o exército hitita ficou isolado, incapaz de defender a capital Hattusa. Hattusa foi abandonada e queimada, marcando o fim de uma potência que rivalizava com o Egito em tecnologia de guerra. A queda desses gigantes criou um vácuo de poder que durou séculos, alterando o mapa genético e cultural da região. A análise estratigráfica de Ugarit revela uma camada de destruição datada exatamente do período da invasão marítima. Cartas encontradas nos fornos de cozimento mostram que a cidade ruiu antes mesmo que os avisos fossem enviados longe. O colapso foi simultâneo e sistêmico, provando que sistemas complexos morrem de forma abrupta e raramente gradual. A geografia do corredor costeiro facilitou a destruição em cadeia, pois as cidades dependiam do fluxo mútuo de bens. Ramsés III descreve o avanço desses povos como uma chama que consumia tudo o que encontrava pelo caminho árduo. As defesas estáticas, como as muralhas de Micenas, tornaram-se inúteis contra a mobilidade dos novos agressores. A tecnologia do bronze deu lugar ao ferro, uma mudança forçada pela interrupção das rotas de estanho do Oriente. A inovação tecnológica nasce muitas vezes da necessidade desesperada em tempos de escassez absoluta de matérias-primas. O padrão de colapso é uma lição sobre a arrogância de sistemas que se julgam imunes às leis básicas da natureza física. A coesão social desaparece quando as instituições falham em garantir a segurança mínima e o pão para a sua população. A arqueologia permite tocar nas cinzas desse desastre e extrair dados para a análise de riscos geopolíticos modernos. Entender como Ramsés e os reis hititas lidaram com o fim de sua era
é essencial para a nossa navegação histórica hoje. A topografia militar antiga ditava que a sobrevivência dependia da profundidade estratégica e da reserva de recursos. Quando o império se torna uma casca vazia de burocracia, qualquer choque externo provoca a queda das fundações reais. As lições das cartas de Amarna ecoam nos relatórios atuais que analisam a fragilidade das cadeias globais de comércio. O passado é um laboratório de sistemas que falharam, fornecendo o mapa do que evitar na construção de qualquer futuro. Cada escavação em Tel Megiddo revela camadas de batalhas que ocorreram porque a geografia não permite outra rota livre. O ponto de estrangulamento que os povos do mar usaram é o mesmo que define o fluxo de força na região leste no presente. A decodificação do DNA do conflito e da queda ocorre através da lente sóbria da arqueologia e da análise estrutural. A topografia de Megiddo transformou um simples vale no palco eterno dos maiores confrontos da história da humanidade. A análise técnica da Terra demonstra que o solo possui uma memória que a política insiste em ignorar por conveniência. A resiliência de um sistema é medida pela sua capacidade de absorver choques geográficos, sem se desintegrar totalmente. Assim como a geografia de Megiddo dita o destino das nações, a estrutura da sua mente dita o sucesso de suas ações. O colapso mental ocorre quando perdemos o alinhamento com o propósito, assim como os impérios perdem suas rotas reais. O flipbook, as palavras, tem poder, ajuda a reorganizar sua estrutura interna através de sabedoria antiga e funcional. Acesse o link no primeiro comentário fixado e fortaleça suas fundações mentais contra as pressões do mundo atual agora. O declínio dos impérios da Idade do Bronze é o maior exemplo de como a globalização pode se tornar uma armadilha fatal. A queda não foi o fim da história, mas o início de uma reorganização que levou ao surgimento de novas formas de poder. A análise avança agora para entender como a topografia militar de Megiddo selou o destino de exércitos no mundo antigo. Tel Megiddo, estrategicamente posicionado no Vale de Jezreel, é o ponto de controle absoluto da Via Maris milenar. Este local testemunhou mais batalhas do que qualquer outro ponto na face da Terra, devido à sua topografia única. A passagem estreita forçava exércitos imensos a se afunilarem, eliminando a vantagem numérica de qualquer invasor. A logística militar da antiguidade era ditada pela disponibilidade de água e pela facilidade de movimento de carros. Megiddo controlava a junção de rotas que ligavam o Egito à Mesopotâmia e à Anatólia, através de passos montanhosos. Quem detinha as chaves de Megiddo detinha o direito de cobrar tributos e ditar o ritmo do comércio internacional. Arqueólogos identificaram 20 camadas de civilizações sobrepostas neste local, cada uma erguida sobre a ruína total. O padrão de cerco e destruição em Megiddo é o registro físico da luta incessante pela hegemonia geográfica regional. Na Anatólia, os hititas projetaram Hattusa para ser uma fortaleza inexpugnável no topo de um platô rochoso isolado. No entanto, o isolamento que provia segurança dificultava a chegada de suprimentos em tempos de seca severa e longa. As rampas de defesa e os túneis secretos dos hititas mostram uma engenhosidade focada na sobrevivência sob cerco real. Mas nenhuma engenharia militar vence a fome quando as rotas de comércio de grãos são cortadas na periferia distante. A queda de Hattusa prova que a autossuficiência é uma ilusão para impérios que desejam projetar poder em larga escala. Os desfiladeiros da Anatólia funcionaram como armadilhas para os exércitos hititas quando a coordenação central ruiu. A análise geoespacial mostra que a perda de um único posto avançado no corredor costeiro desencadeava a queda geral. Ugarit, o porto cosmopolita, era o nó vital que alimentava a economia de bronze através de sua frota mercante ativa. Quando Ugarit caiu sob o ataque dos povos do mar, o sistema financeiro do Oriente Médio antigo entrou em colapso total. Sem o fluxo de impostos e bens de luxo, os reis não podiam mais pagar aos mercenários que protegiam suas fronteiras. A segurança privada e as milícias locais substituíram o exército regular, fragmentando o poder central em facções. Vemos esse mesmo padrão de descentralização e caos em todos os períodos de transição entre as grandes eras humanas.
A topografia militar não muda com o tempo, ela apenas aguarda novas tecnologias para ser explorada de formas novas. Os mesmos vales que escondiam emboscadas na Idade do Bronze são monitorados hoje por sistemas de alta tecnologia. A lição de Mégido é clara. A geografia é o juiz supremo que decide quem permanece e quem é varrido para o esquecimento. A análise estrutural revela que a manutenção de rotas abertas é a prioridade zero de qualquer potência que se preze. Quando a liberdade de navegação no corredor costeiro foi perdida, o destino dos impérios antigos foi selado de vez. A arqueologia de campos de batalha conta a história de decisões desesperadas, tomadas sob extrema pressão de recursos. Soldados hititas e egípcios lutavam pelos mesmos poços de água, que ainda hoje são pontos de disputa geopolítica real. A fé, na continuidade dos sistemas, impede que os líderes vejam os sinais óbvios de fadiga estrutural no horizonte. As cartas de Amarna continuam sendo o melhor manual de como não gerir uma crise de desintegração de alianças globais. O silêncio documental que seguiu o colapso é a prova de que a queda foi profunda o suficiente para apagar a escrita. As sociedades que surgiram das cinzas eram menores, mais pobres e focadas apenas na sobrevivência local e imediata. O ferro substituiu o bronze não porque era superior, mas porque seus componentes eram abundantes em qualquer lugar. A democratização do metal permitiu que grupos menores desafiassem a hegemonia dos antigos impérios centralizados. Este é o padrão de ruptura tecnológica que segue o colapso de sistemas complexos e dependentes de cadeias longas. A arqueologia fornece a visão de raio-x sobre a carcaça das civilizações, revelando as fraturas que causaram a morte. Observar o passado permite encontrar as coordenadas de resiliência que podem proteger as estruturas do nosso tempo. A história é uma sucessão de tentativas humanas de dominar a geografia, mas a Terra sempre retoma o seu controle final. Cada império é apenas uma onda que quebra contra a rocha imutável da topografia e das necessidades biológicas reais. O estudo do colapso é o estudo da verdade nua sobre a natureza humana e a sua busca incessante por estabilidade real. Assim como as potências buscam rotas seguras, sua mente busca um alinhamento que impeça o colapso da autocrítica. O flipbook e as palavras têm poder. É a ferramenta para reconstruir as muralhas internas de sua própria estrutura mental. A sabedoria antiga aplicada à neurociência garante que sua narrativa pessoal não seja destruída pelo caos externo. Confira o link fixado para entender como as palavras certas podem salvar o sistema mais complexo de todos, sua mente. A reflexão final avança sobre a espiral do tempo e como o passado dita o ritmo do nosso futuro geográfico próximo. A estrutura da realidade está sendo revelada através das ruínas e dos registros que o tempo não pôde apagar de vez. O código do destino das nações está escrito no solo que pisamos e na fé que sustenta a visão de mundo contemporânea. A história não caminha em linha reta para o progresso infinito, mas sim em ciclos de aprendizado e de repetição dura. O colapso dos impérios antigos ensina que a estabilidade é um equilíbrio dinâmico e extremamente delicado de manter. O naufrágio de Uluburun simboliza a glória de uma rede que, por ser complexa demais, tornou-se mortalmente frágil. As cartas de Amarna demonstram que a diplomacia sem base logística é apenas um grito no vazio do deserto silencioso. Ramsés III e os povos do mar exemplificam como movimentos de massa redesenham o mapa do poder global para sempre. A topografia militar de Mégido e os passos da Anatólia lembram que a terra dita as regras de toda batalha decisiva. As ruínas não mostram apenas o fim, mas a preparação necessária para o que veio a nascer das cinzas logo em seguida. O colapso da Idade do Bronze limpou o terreno para o surgimento de novas culturas que moldariam o pensamento atual. A fé na renovação permite que a humanidade continue construindo sobre os escombros de seus próprios erros passados. A arqueologia oferece os dados brutos, enquanto a história fornece a sabedoria para interpretar o sentido de tudo. A era atual espelha muitos dos sinais técnicos que precederam a queda dos grandes reis do passado distante e glorioso. A dependência de rotas críticas e a pressão sobre os recursos naturais são padrões que voltaram ao centro do palco.
O entendimento técnico dessas estruturas é a única forma de navegar com clareza em tempos de mudança acelerada agora. A geografia permanece como o palco imutável, onde novos atores ensaiam peças que já foram encenadas muitas vezes antes. A escavação da estrutura da realidade revela as verdades que o tempo e a política tentaram ocultar das massas hoje. A queda não é o destino final, mas uma etapa necessária para a evolução de sistemas que se tornaram obsoletos e lentos. A natureza cíclica do poder exige atenção aos sinais de fadiga que aparecem primeiro na periferia do sistema global. O passado é o maior aliado na tentativa de compreender os vetores de força que agem no cenário geográfico no presente. A análise detalhada de cada ruína compõe um mosaico que revela a face real da história e da fé humana através das eras. A resiliência de uma civilização reside em sua capacidade de adaptação aos limites que a Terra impõe soberanamente. Se esta jornada despertou o desejo de compreender o poder das narrativas que moldam o nosso destino atual e futuro, conheça o Flipbook As Palavras. Tem poder no link fixado e descubra como as palavras certas salvam a sua própria mente. A investigação técnica prossegue agora para as estruturas geopolíticas que antecedem grandes rupturas na história. O posicionamento de forças e a economia de recursos criam o clima perfeito para mudanças geográficas e políticas. O padrão de Megido e as cartas de Amarna permanecem vivos, traduzidos para a linguagem tecnológica da nossa época atual. A análise profunda demonstra que as cinzas do passado guardam as lições mais importantes para a sobrevivência futura. A espiral do tempo continua girando, e o conhecimento histórico é a única bússola confiável para os séculos vindouros. O entendimento das fronteiras entre a arqueologia e a estrutura da realidade revela o destino provável das nações. O fim de um sistema é sempre o início de uma nova descoberta sobre a identidade e o caminho da humanidade na Terra. As vozes de Amarna e o silêncio de Uluburun ecoam em cada decisão estratégica tomada no tabuleiro do mundo moderno. A estrutura da realidade aguarda sua próxima camada de história, enquanto os sinais de mudança tornam-se evidentes. A investigação sobre a mecânica do poder e a geografia da fé humana demonstra que o passado ilumina o presente agora. A sequência lógica deste estudo avança para a compreensão das estruturas que preparam o terreno para grandes embates. A verdade gravada na pedra e no tempo permanece acessível para aqueles que buscam decodificar o código do destino. O poder passa e a glória desaparece, mas a estrutura geográfica permanece como o árbitro final de toda a ambição. O aprendizado histórico é a ferramenta definitiva para evitar a repetição dos ciclos de destruição sistêmica total. Aprofunde sua visão sobre o tabuleiro das nações e a espiral da história observando os próximos dados apresentados. O passado nunca dorme, e o presente é apenas a superfície visível de um oceano profundo de memórias e de fatos reais. Conheça o Flipbook As Palavras. Tem poder no link fixado e continue sua busca por propósito e clareza documental. A exploração das raízes profundas da civilização revela o que realmente sustenta a vida sob a pressão do tempo e solo. A análise das estruturas geopolíticas que antecedem grandes conflitos é o próximo passo necessário nesta jornada. O registro arqueológico é o juiz final de todas as pretensões de imortalidade das potências que caminham sobre a Terra. A clareza sobre os padrões de colapso antigos fornece a base para interpretar os movimentos de força do mundo atual. A jornada técnica pela história e pela fé continua a revelar a arquitetura invisível que governa o destino dos homens. O próximo capítulo desta análise estrutural está pronto para ser explorado por aqueles que buscam a verdade absoluta. A história dita o ritmo, a geografia define o palco e a humanidade executa o drama eterno da ascensão e da queda real.